Olá, bom dia. São 6h04. O programa A Notícia de Frente começa agora, quinta-feira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta edição. Vamos falar da Assembleia Legislativa porque tem projetos polêmicos, como liberação da caça e também recursos da ordem de 80 milhões para salvar a saúde de empresas de transportes. Vamos falar também das eleições 2022 com todos os seus bastidores quentíssimos. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia para você, Daniel Petengil. Seja muito bem-vindo. Tomou um cafezinho já? Agora sim. Bom dia, Luciana. Tá frio ou tá fresquinho? Tá fresquinho, Daniel. Tô até triste porque o frio parece que tá indo embora. Tá indo embora. Fresquinho, 11 graus, professor. Nossa Senhora. Bom dia, professor. Não vou falar nada, Coité. Eu não vou falar nada. No começo de agosto, 11 graus para mim é muito frio. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado de Mato Grosso, em Tangará, em Sorriso, Barra do Garças, Sinop, sempre assiste bastante a gente. Primavera do Leste, um abraço para todo mundo e vamos que vamos. Olha só, eu tô rindo aqui, gente, porque se eu pudesse mostrar os bastidores deste programa, você aí não ia acreditar. Eu tenho aqui um super repórter cinematográfico, o famoso Coité. Coité. Ele tá coitado. Você não tem noção do look que ele está. A Verônica Raquel, nossa editora também, parece que eles vão para a neve. É impressionante. Professor Haroldo Arruda, e eu sei que o senhor não fica muito atrás não, viu? Não, você quer segurar o frio, entendeu? Você tá quase uma moradora de Varsóvia, na Polônia. Você tá louco já, né, Coité? Para, Deus me livre. Hoje para tomar banho, menino do céu, você tá doido? Você fica na água, vai, não vai, vai, não vai, vai até ela esquentar, quer dizer, vai, né? O duro é para sair, já tá rebuçado quieto ali, né? Eu pensei comigo assim, olha, será que eu vou? Será que eu não vou? Entendeu? Eu estou com frio danado aqui. Bom dia, Luciana Gavilha. Eu já tomei café, já comi chipa lá do seu Souto, que por sinal, não sei o que você está botando nessa chipa, rapaz. Essa chipa está ficando cada vez melhor. Olha o merchan, olha o merchan. Não, mas é verdade, entendeu? Né? Seu Souto, sua chipa tá show de bola, entendeu? Muito boa. Eu não sei, ele não mandou chipa pra mim, eu não sei se tá boa ou não, viu? Mas fica com certeza está, porque o cafezinho tá bom, viu? Né? Muito tá seu maravilhoso, Souto, seu Souto, fina. obrigada. Gente, bom dia mesmo para você. E olha, eu começo aqui essa edição falando da saúde da primeira-dama de Mato Grosso, Virgínia Mendes, porque ontem o governador Mauro Mendes precisou ir às pressas novamente para São Paulo, onde a primeira-dama do estado faz tratamento de saúde. Inclusive, o próprio governador acabou postando nas redes sociais que estava ao lado da primeira-dama, essas imagens aparecendo, ela hospitalizada novamente em São Paulo para a realização de exames e também para o implante de stent. Ela permanece estável, em repouso e observação. E o governador Mauro Mendes viajou, então, nesta quarta-feira, não está hoje aqui em Mato Grosso, acompanha a primeira-dama, que precisou colocar um implante, então, de stent no pâncreas, isso na última semana, viu? E ela estava em São Paulo já para realizar exames e acabou sendo internada após se sentir mal. Só vou aqui reforçar que o stent é um tubo que ele é colocado para desobstruir os dutos que levam a bile para o duodeno. Difícil de entender um pouquinho isso, né? Mas estou aqui externando o que é esse procedimento que foi realizado. E a primeira-dama segue sob os cuidados do médico Luiz Antônio Macedo. E em junho, Virgínia passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no pâncreas. Ela chegou a voltar para Cuiabá, mas retornou para São Paulo há aproximadamente um mês após a cirurgia. Então já começamos aqui atualizando o quadro de saúde da primeira-dama de Mato Grosso e nós desejamos uma ótima recuperação. Sem dúvida. Agora vamos para os destaques do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso nesta quinta-feira, um pouquinho fresquinha. Daniel, por favor, fica à vontade. Um pouquinho fresquinho. Vamos começar por cima, Wilson Coité. Ali na esquerda, o Palmeiras elimina o Galo, o Atlético Mineiro nos pênaltis, né? Estará nas semifinais juntamente com o Flamengo, um jogo bastante emocionante. O Palmeiras ficou sem 2 jogadores, mas levou a disputa para os pênaltis e venceu o Galo. Mais uma vez o Palmeiras nas fases decisivas da Taça Libertadores. Agora vamos com uma principal manchete bastante polêmica. Aumento salarial em 2023, reajuste do Supremo, gera efeito cascata para 701
servidores no Estado. São 700 servidores, depois nós vamos detalhar quem são, que vão ser beneficiados com esse aumento salarial a partir do ano que vem, aqui em Mato Grosso e em todo o país. A partir de setembro, vamos aqui embaixo, deputados poderão folgar na campanha, né? A gente espera que, e é bem previsível isso a partir de depois de 7 de setembro, que os deputados que buscam a reeleição não vão dar muita atenção para a atividade parlamentar, sim para as campanhas. Morte do verdureiro. Médica diz que vai a júri por ser rica. Essa é a médica Letícia Bortolini, que atropelou e matou o verdureiro Francisco Lúcio Maia, 48 anos, em 2019. Zero remorso aí, viu? Zero remorso. Fez Zero. uma série de vídeos no Instagram. Zero remorso. Para tentar se defender. Ao lado, nós temos essa foto bonita aqui de uma torre de telefonia, mas Cuiabá terá de esperar. Agora o Coité está enquadrando, porque essa internet 5G, que já está em algumas capitais do país, ainda não tem previsão para chegar a Cuiabá. Né? É uma nova tecnologia, internet muito rápida, mas por questões estruturais ainda não há uma previsão correta para que essa internet beneficie aqui os habitantes da cidade. Crimes contra a liberdade sexual. Mato Grosso tem a maior taxa de assédio sexual do país. Né? Aqui, 9,7 a cada 100 mil pessoas foram vítimas do crime no ano passado. Esses dados do Anuário de Segurança Pública. Mais um dado nada positivo para Mato Grosso. E a Operação Opus Ficta, a PF rompe esquema de fraude previdenciária, foi dado em primeira mão ontem aqui pelo nosso colega aqui da TV Vila Real, ao vivo, né? Esse esquema de fraudes na Previdência. São essas as principais chamadas do Jornal A Gazeta desta quinta-feira, 11 de agosto. Obrigada, Daniel, trazendo para a gente os destaques do Jornal A Gazeta. E agora vamos já falar da Assembleia Legislativa, ou melhor, né, sobre o deputado Gilberto Catani, porque estamos aqui acompanhando um assunto bastante polêmico, depois que o deputado colocou uma foto de família com crianças segurando armas de brinquedo, levou aí um puxão de orelha do próprio presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho. Mas ontem, o deputado foi à Assembleia Legislativa, Gilberto Catani, e a imprensa teve a oportunidade de conversar com o parlamentar a respeito desta foto, desta imagem, do posicionamento dele, mas quer saber exatamente qual foi a posição do deputado Gilberto Catani? Quem vai trazer para a gente melhor essa história é o Oliveira Júnior, ao vivo conosco agora aqui nesta bancada. Conta tudo para a gente, Oliveira. Depois do puxão de orelha que o Gilberto Catani recebeu do presidente da Assembleia Legislativa, ele mudou a postura, fez um novo posicionamento ou não? Reiterou realmente a postagem e também a ideologia dele. Conta pra gente. Como você já disse, Luciana, bom dia a você, Daniel, Haroldo, você que acompanha a notícia de frente em todo o estado. Como você já disse, ele ocupou o plenário da Assembleia, né, o púlpito, para falar e justificar a imagem que foi divulgada por ele mesmo nas redes sociais. Segundo o deputado Catani, tratava-se de uma foto de família numa fazenda em que uma das crianças estava segurando uma arma. E segundo ele, esta arma era de brinquedo, não é nem de airsoft, é arma de brinquedo mesmo. Só que a arma que ele mostra na Assembleia não parece ser a mesma da foto anterior. Vocês que têm as duas imagens vão poder comparar. Mas antes vamos ouvir o que o deputado justificou. Muito menos uma réplica, é um brinquedo, você compra no shopping popular. O senhor não entende isso como uma apologia ao uso de drogas, ao uso de armas aí por parte das crianças? Sim. Quando ele crescer, depois dos 22 anos da vida dele, ele pode ter o direito de ter uma arma para defender a família dele, defender a mãe dele, ou a irmã dele, ou a esposa dele, de ser estrupada, por exemplo, de defender o patrimônio dele, de defender a sociedade que ele vive. Ele, com certeza, vai crescer sabendo o que é correto e o que é errado. Bem, essa declaração do deputado Catani, após a divulgação desta imagem, ele mostrando uma arma de brinquedo na Assembleia. Lembrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, prevê uma pena de 3 a 6 anos de reclusão
para quem vender ou fornecer armas, munições ou explosivos a menores de idade, conforme o artigo 242 da Lei 8.069. Voltamos com você, Luciana. Obrigada pelas informações, Oliveira. Logo mais, novamente você aqui conosco, trazendo outros destaques do cenário político de Mato Grosso. Bom, gente, olha só. Ontem, então, o deputado foi à Assembleia Legislativa com o retorno dos trabalhos e levou a arma de brinquedo, reafirmando aquilo que ele defende, ou seja, a foto que ele publicou nas redes sociais não foi nem mesmo retirada. A gente acabou aqui, viu, professor Daniel, de fazer uma leitura bem rápida nas redes sociais do deputado, continua lá a foto mesmo que o Ministério Público já abriu investigação. E aí o puxão de orelha do Botelho resultou, sabem que, professor Haroldo? No puxão de orelha de Catani, no deputado Eduardo Botelho, viu? Porque o deputado Eduardo Botelho disse o seguinte, olha, a arma aqui no parlamento tem que ser o diálogo, ou seja, o verbo. E também já mandou recado direto para os policiais, olha, quem quer ser parlamentar precisa entender que a arma, a defesa, mudou de conotação. Mas aí o Gilberto Catani disse o seguinte, olha, quem errou foi o Botelho ao fazer esse tipo de declaração, até porque ele nem tinha visto a foto. Enfim, professor, aí continua essa queda de braços aí e reiterando aquilo que pensa o deputado Gilberto Catani em relação às armas. Tá, mas aí eu vou lhe perguntar, Luciana, o Daniel Petergil, querido telespectador, qual é o efeito prático dessa polêmica toda? O exemplo, professor, o exemplo... Você vai coibir a venda de arma de brinquedo? Sim, pelo menos é proibido. Bom, é proibido, cabe fiscalização. Hoje o senhor vai nas lojas de brinquedo, não pode ter arma. Se tiver arma de brinquedo sendo comercializada, o comerciante, professor, ele é multado, e inclusive o estabelecimento dele pode ser lacrado. O que a gente está falando é, nesse momento nós temos uma legislação que proíbe a comercialização de armas de brinquedo. Se por alguma razão existe o comércio, ele é ilegal, é um comércio pirata e tem que ser combatido. O que a gente está falando é da legislação. Parabéns, então você tem que fechar o Mercado Livre, você tem que fechar o Facebook, você tem que fechar o Instagram, você tem que fechar o Shopee, você tem que fechar o AliExpress, você tem que fechar todo o comércio eletrônico e basicamente todo o comércio formal. E informal também, é só você dar um pulo lá no mercado do Porto que você vai ver, lá no Mercado Popular, que você vai ver um monte de loja vendendo armas de brinquedo. E aproveita essa levada e fecha também as lojas de airsoft, que são armas de brinquedo para fazer competição de airsoft. Então é muita hipocrisia para pouco assunto. Você está entendendo? Eu acho completamente desnecessário esse tipo de coisa. É óbvio que existe um Estatuto do Desarmamento, ele é claro com relação a isso, né? Eu acho que a criança pode ter incentivos de outros brinquedos, inclusive mais instrutivos, mais lúdicos do que necessariamente uma arma, né? Mas você não tem efeito prático disso, nenhum. O que você vai ter aí é exatamente essa briga entre dois deputados, cada um pensando de forma diferente, buscando holofote, buscando publicidade em cima de um assunto. Nada mais que isso. Não vai chegar a lugar nenhum esse tipo de discussão. Você está entendendo? E volto a reiterar o seguinte, a responsabilidade ali naquela foto não é do deputado Catani. Em momento algum é dele essa responsabilidade. A responsabilidade para mim, no meu entender, é do pai que está ali, realmente deve ter dado essa arma para ele, que o pai dele deu para ele, que o avô dele deu para ele. E assim por cima, isso é uma questão familiar. É uma questão familiar. Se há 20 anos atrás não existisse e já existisse o celular, você ia ver um monte de famílias aqui em Mato Grosso, famílias tradicionais, filhos de latifundiários, filhos de fazendeiros, com foto com arma na mão, arma de chumbinho, funda, entendeu? Isso aí é uma coisa mais natural do mundo. Por conta, infelizmente, né, das novas tecnologias de informação e comunicação, absolutamente tudo está sendo registrado e está, de certa forma, criando uma polêmica gigante em coisas que eu acho que existem coisas mais relevantes, mais importantes do que essa, porque essa, infelizmente, não tem efeito prático nenhum. Porque, infelizmente, a própria nossa lei ela é linda na teoria, mas na prática não funciona, como muitas leis que nós temos. É isso, entendeu? E aí os deputados acabam se aproveitando disso para poder ter aí um certo holofote, né, em período eleitoral. Nada mais que isso. Desculpa se eu penso diferente, mas o meu raciocínio é exatamente esse. Olha só, professor, o senhor não tem que pedir desculpa diante do que o senhor está pensando. A gente está apenas colocando um assunto e é
preciso Não, que porque tem vocês gente se que acha que, posicionem. entendeu, né? Agora, assim, é importante que vocês se posicionem. Aqui não Claro, eu trata-se acho de que- um ataque aberto ao deputado. Afinal de contas, existe essa polêmica? Sim, existe. É um assunto sério. Eu não considero um assunto banal, um assunto que deva ser colocado ali em patamares mais rebaixados. Até porque nós vivemos em um país extremamente violento. Nós temos casos, infelizmente, de adolescentes e crianças que morreram porque foram confundidas ao estarem com armas de brinquedo, que elas são muito parecidas com armas verdadeiras. E se existe um estatuto que estabelece a proibição de armas de brinquedo, é por uma razão. Simplesmente para proteger a vida de crianças e também de adolescentes. Não fui eu, Daniel, que fez esta legislação, mas eu considero ela protetiva e importante, porque, como eu disse aqui, nós vivemos, de fato, em um país muito violento e nada mais foi desenvolvido além disso que não seja para a proteção de crianças e adolescentes. Sim, Nós Luciana. estamos falando aqui da liberação de armas. Mas existe efeito prático, sim, nessa postagem, nessa ação toda do deputado Gilberto Catani. O efeito prático é a eleição dele. Né? É isso que o deputado está pensando. Ele é um deputado midiático, ele encampa conteúdos ideológicos espertamente, estrategicamente, para que justamente a mídia, a sociedade, continue falando sobre ele todos os dias praticamente. Né? E ele é um deputado que defende a reeleição, né? Vamos lembrar que ele entrou como suplente após a lamentável morte do Silvio Fávero, que era o titular, entrou e desde então ele abraçou todas esses conteúdos mais ideológicos e muito identificados com o presidente Jair Bolsonaro, e aqui em Mato Grosso ele consegue projeção, ele consegue popularidade dentre ali os setores mais, os apoiadores mais fiéis, né, ao bolsonarismo. E ele tem realimentado isso sempre. Novamente ele com essa questão de... Não foi ponto sem nó dele ter levado essa réplica lá para a Assembleia, né? Essa foto viralizou, todo mundo está falando sobre isso desde ontem e hoje também, né? Então, isso é uma estratégia eleitoral, né? O Gilberto Catani abraçou todas essas medidas mais ideológicas e vai assim para tentar ser reeleito, né? Em relação à questão das armas, a polícia rechaça totalmente isso, porque no jargão policial técnico, essas armas são simulacros, né? E são usadas para cometer crimes, assalto, roubo. Não dá para saber, né, se é de verdade Pois é, ou não. só que tem um detalhe importante. Se o pai da criança foi inquirido, né? Você comprou arma por filho? Eu falei, comprei sim. Né? Mas você comprou para quê? Para instruir ele. Isso aqui não é uma arma, é uma réplica. Segundo o Estatuto do Desarmamento, a réplica pode. Réplica para instrução pode. O pai fala assim, eu comprei para instruir meu filho, agora que ele tiver 18 anos, ele poder saber atirar. Acabou o crime, não tem crime nenhum. Ok. Você está entendendo? Então, Mas isso que eu aí- estou dizendo para você não tem Entendo. efeito prático. Eu entendo. Porque a antitese é muito simples, é muito frágil, a lei é muito frágil. Você está entendendo? E o pai vai alicerçar exatamente. Por que o Catani disse assim, quando ele tiver 18 anos e 20 anos, entendeu? Ele vai poder defender a sua família. Porque ele está alicerçando o argumento dele exatamente nessa brecha da lei. A lei proíbe a venda de simulacros, como você disse, de armas para crianças, entendeu? Agora, se ela for uma réplica e se ela for para instrução, pode. Você está entendendo? Quer dizer, então... Você está entendendo? Quer dizer, Eu então... concordo, o pai que é o principal, O pai é o maior principal, responsável sobre isso, eu acho que ele... colocou. Mas o deputado é um deputado, um homem público, né? E deu para saber que ele é defensor, Sim, ele é aí é a ativista do posição momento dele, armamentista, né? Aí colocou essa foto aí, com uma família toda ali, dizendo que Olha. são conservadores, etc. E com uma criança com uma arma na mão. Ele está sujeito a ser investigado, porque o ECA diz exatamente, bota um certo limite em relação a isso. Então, Olha, o próprio Ministério Público já está Por investigando. que existe o descumprimento, professor? Porque a lei não estabelece nenhum tipo de punição. Olha só, o desarmamento, tá? O Estatuto do Desarmamento proíbe a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo, que com estas se possam confundir. O Estatuto, no entanto, não prevê punições para quem descumprir a norma. No entanto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação vai analisar um projeto de lei que criminaliza com pena de 1 a 3 anos de detenção o porte de arma de brinquedo, simulacro ou réplica de arma de fogo. O projeto que altera o parágrafo único do
do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento é de autoria do senador Fabiano Contarato e aguarda o recebimento de emendas da CCJ. Ou seja, a nossa legislação atual não prevê punição, mas prevê a proibição. Sim, volto a ressaltar, prevê a proibição, né? Mas se for réplica para instrução, não tem problema nenhum. E exatamente nesse ponto que o deputado Catani está alicerçando a sua tese. Quer ver uma outra coisa, uma grande hipocrisia? Tivemos recentemente agora a proibição no Brasil todo do cigarro eletrônico. Vai lá no shopping do Calemão, em qualquer lugar no shopping que você vai comprar cigarro eletrônico, cara. Você está entendendo? Qualquer lugar você compra. Existe uma norma da Anvisa desde 2000. Não, você vai no Mercado Livre, você vai no Shopee, você vai no AliExpress, você compra o tamanho que você quiser, o modelo que você quiser, você vai fazer o que você quiser. Então você está entendendo? Quer dizer, a intenção é boa, eu não estou sendo contra a intenção, mas na prática não funciona. Não funciona. Porque não tem fiscalização. Não tem fiscalização. Não tem fiscalização, até porque, professor, quando o senhor disse que é permitido para alguns casos, eu vou reforçar que essas permissões são para quem pertence às Forças Armadas e não para o cidadão comum. Bom, gente, muitas mensagens estão chegando aqui nesse momento a respeito deste assunto, mas nós vamos agora para outro, depois a gente traz aqui as mensagens. Vamos agora falar do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Por conta das eleições 2022, a esposa dele, a primeira-dama, foi para o pleito e ele vai, de fato, deixar o comando do Palácio Alencastro para assumir a coordenação da campanha da esposa. Vamos ouvir as declarações do prefeito, que também aproveitou para mandar um conselho para o governador Mauro Mendes. Deixa a prefeitura para coordenar, para ser o coordenador geral, né, assumir a coordenação da campanha a governadora do estado, da primeira-dama Márcia Pinheiro e do Senado da República, do nosso companheiro Neri Geller. E com isso também deixando aí a nossa demonstração de respeito, de contribuição para um processo de eleições limpas, de eleições com lisura, com transparência, para que nenhuma dúvida paire sobre o uso da máquina para apoiar a primeira-dama Márcia Pinheiro, ou o deputado federal Emanuelzinho, que é meu filho, ou o próprio senador Neri Geller. Então, essa é uma demonstração que sugeri também que o governador do estado desse para que possamos ter uma eleição limpa e que a máquina, seja ela municipal ou estadual, não seja utilizada para nenhum outro fim eleitoral, certo? Para que a máquina seja utilizada apenas para o seu fim específico, que é satisfazer as necessidades do cidadão cuiabano, no caso da prefeitura, ou dos cidadãos mato-grossenses, no caso do governo da máquina estadual. Bom, gente, Daniel Petingil, conta para mim. Bom, o prefeito aí da capital virou conselheiro também, está pedindo para que o governador Mauro Mendes faça o mesmo, mas só vou lembrar aqui que tem a dobradinha lá no governo, tanto porque o próprio governador Mauro Mendes vai ao pleito como o vice, o Piveta, né? Então, como que ficaria de fato se Mauro Mendes acatasse o conselho do prefeito, o que eu acho impossível. Bom, milagres acontecem, né? Mas eu duvido que Mauro Mendes iria acatar um conselho do prefeito da capital. E aí, o prefeito está dizendo o seguinte: olha, população, eu vou me ausentar da prefeitura, até porque não posso deixar passar a conotação de que estaria utilizando a máquina pública. Tem algo a mais, Daniel, nessa decisão, além do que ele colocou ali como resposta para deixar, nesse momento, a administração pública? Agora, ou melhor, a partir de segunda-feira, oficialmente, ele vai se dedicar 100% para a campanha da primeira-dama, Márcia Pinheiro. Então, vamos esperar que haja muito mais enfrentamento ainda, né, entre Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes, né? Ele já começou com aumentar as alfinetadas agora, já desde ontem, mas a partir de segunda-feira a gente vai esperar muito mais esse enfrentamento, porque essa vai ser a função do Emanuel na campanha dela, além de dar o suporte, né, de dividir, compartilhar com a Márcia toda a carreira, a experiência política que ele tem. O Emanuel também vai focar bastante na imagem do Mauro Mendes, né, para tentar ir minando o adversário, e ele sabe fazer isso, né? Ele tem sustentado essa relação de desafeto com o Mauro Mendes há muito tempo. Agora a gente espera um enfrentamento muito maior. Não tem como o governador e o Otaviano Piveta, que também é candidato a vice, deixarem os cargos agora, faltando menos de 2 meses para o pleito, até porque o Estado precisa ser administrado, precisa ser tocado, né? O governador tem
agido dentro da linha, dentro da lei, né? Não está rompendo os trâmites legais, né? Ele não está usando o cargo ali para se promover. Até o próprio site oficial do governo do estado está praticamente vazio, né? Tem poucas postagens, quase não tem foto, justamente para não denotar que existe esse uso da máquina pública para a reeleição. Ele tem tomado bastante cuidado com isso, tem uma equipe jurídica competente, o governador, para que isso não aconteça, né? Vamos esperar que a partir, e principalmente do começo da propaganda política, depois nos debates que a gente espera que aconteça, né? A temperatura vá se elevando aí entre os dois arqui-inimigos, né? Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro, nessa campanha ao governo do estado. Obrigada, Daniel Petengil. Professor Haroldo Arruda, estamos falando aqui do prefeito se posicionar em relação às eleições 2022, saindo do comando da cidade para emplacar a campanha da primeira-dama. É inevitável, né? Ele teria que sair mesmo de qualquer forma, até porque a esposa é candidata ao governo do estado e já, de certa forma, já está com a campanha absolutamente traçada. O mote de campanha traçado vai pautar em cima dessa questão da humanização, da falta de diálogo, né? Ou da necessidade do diálogo por parte do governante, por parte do governo, que é algo que, de certa forma, na cabeça de alguns, o governo atual deixou a desejar, né? E o Emanuel Pinheiro vai já dar início dando início à sua estratégia, decidiu ontem, né, juntamente com os seus pares, né, o afastamento do Vander Lúcio, candidato a vice, para que pudesse compor aí essa chapa junto com a Márcia, alguém que pudesse representar o norte do estado, ou a região norte ou a região sul do estado, né, abrindo o leque de opções e tentando ganhar cada vez mais musculatura política, fazendo esse enfrentamento com o Mauro Mendes, que até então, até pouco tempo atrás, achava que a campanha ia ser fácil, WO, com bola na marca do pênalti sem goleiro, mas agora não, né? Agora, de certa forma, Márcia Pinheiro pode dar um trabalho a Mauro Mendes para que ele realmente possa se reeleger. Se este projeto da Márcia Pinheiro, que é mulher, né, pautado nas questões sociais, que existe uma comoção social muito grande no país, em função de uma série de coisas. Nós nunca falamos tanto em vulnerabilidade, nunca falamos tanto em pobreza, nunca falamos tanto em fome, em fila de ossinhos, como agora estamos falando, não só no estado de Mato Grosso, mas no Brasil como um todo, por conta da crise econômica que vivemos, né? E é exatamente nessa linha de humanização, de sensibilidade, de mulher sensível, né, que será traçada a campanha de Márcia Pinheiro. Eu não tenho dúvida. Bom, gente, olha só, ainda falando, né, sobre os desdobramentos até o momento destas composições, Daniel, pergunto para você, afinal de contas, o MDB está com quem, hein? Está com a esquerda, está com a direita? Como é que ficou o MDB nesse cenário? Oficialmente com o governador Mauro Mendes, né? Mauro Mendes. E Exatamente. para presidente? Está na base, né? Oi? E para presidente? Temos a Simone Tebet em nível nacional, né? Mas realmente fica esse grande ponto de interrogação, quem o MDB vai apoiar, até porque em cada estado é uma realidade diferente. O prefeito Exatamente. Emanuel Pinheiro, pela ordem lógica, deveria apoiar quem para presidente? Se a gente achar que a lógica é por questão da mulher dele, da primeira-dama, é Lula, né? Tem que ser Lula. Mas pelo Questões partido partidárias, MDB? né? Pelo partido, a Simone Tebet. Tá, vamos ouvir dele então quem ele vai apoiar, afinal de contas? Roda aí para a gente entender melhor esse cenário, gente. Sou partidário. Eu voto na nossa senadora, candidata a presidente da República, Simone Tebet. Mas, evidentemente, na minha condição de esposo da primeira-dama Márcia Pinheiro, candidato ao governo, e na condição de coordenador desse amplo arco de alianças, não irei me envolver diretamente nas eleições presidenciais. Então, o meu foco serão as eleições gerais, as eleições estaduais. E aí, professor? Eu não prestei atenção. E aí, Daniel Petengil, conta pra gente. Ficou claro aí, então, o posicionamento do prefeito Posicionamento da capital? cômodo, né? É bem tranquilo. Para o MDB, estou dizendo, né? Olha, por exemplo, aqui no estado eu apoio logicamente, a minha esposa, primeira-dama, para o governo. Em nível nacional, eu não me envolvo, né? Então, não vou entrar de cabeça, apesar de reconhecer que o próprio MDB tem uma candidata à presidência da República, que é a Simone Tebet, né? O Emanuel Pinheiro, o prefeito,
preferiu ficar isento em relação à presidência da República e pior que a legislação eleitoral permite, né, esse tipo de postura e tudo. Ele vai fazer de tudo, vai entrar de cabeça na campanha da mulher, da esposa aqui em Mato Grosso, mas em nível nacional ele vai ficar mais neutro, mais na dele, não vai pedir voto nem para Simone Tebet, nem para qualquer outro presidenciável. Mas aí eu acho difícil, Dedé. Eu estava atendendo uma coisa de família aqui, eu peço desculpa ao telespectador, né, que eu não tinha como deixar de atender. E acabei não prestando atenção no que tinha passado, mas agora eu já me posicionei com relação à sua fala. Eu acho muito difícil ele não se posicionar na prática que ele vai acompanhar a esposa, né? E essa composição, essa federação, esses partidos todos têm uma posição clara nacional, né? Independente do partido e das composições. Eles vão apoiar o Lula à presidência da República, tanto é que a estrutura de campanha que vem, de lá para cá, tem exatamente esse objetivo, né? De fazer com que essa campanha do Lula aqui no estado do Mato Grosso tenha mais capilaridade, principalmente no interior, com a nomeação de um vice que possa representar tanto a região norte como a região sul. Então, meio por osmose, acredito que o próprio Emanuel Pinheiro vai entrar na campanha e indiretamente pedir voto para o Lula, né? Independente do seu partido. Vamos conferir isso. Por exemplo, agora uma situação. Simone Tebet vem a Cuiabá, né? Vamos imaginar isso. Vai fazer aqui uma série de atos eleitorais. O prefeito estará junto, ele vai subir no palanque dela aqui. E depois, quando vier o ex-presidente Lula, com a mulher, com a esposa, ele também vai ter que acompanhá-la, né? E vai ter que subir também no palanque do ex-presidente Lula. Vamos esperar se o prefeito Emanuel Pinheiro vai preferir não se envolver nesses atos mais públicos aí, né, mais evidentes, ou ficar só nos bastidores, ou se ele vai subir nos dois palanques, de acordo com o presidencial que estiver aqui. Bom, e o cacique do MDB, Carlos Bezerra, vamos ouvir então sobre o posicionamento oficial dele em relação ao apoio presidencial? Acredita, deputado, que pela falta de experiência política da dona Márcia Pereira, ela vai ter dificuldade para conquistar os votos necessários? Eu não posso avaliar isso, é difícil. Até porque o meu conhecimento que eu tenho com ela é muito precário. Não posso avaliar até que ponto ela tem competência para exercer o cargo. Mas é um impedimento isso? Dificulta ou não? Isso é um fator? Não, você tem que conhecer mais profundamente a pessoa para você poder avaliar. Eu não tenho esse conhecimento profundo com ela para avaliar o que ela é capaz do que ela não é capaz. Daniel Petengil, ficou claro o posicionamento então de Bezerra, até porque ele não tinha como talvez se manifestar de forma diferente? Diante dessa dicotomia aí, dessas dúvidas aí sobre o posicionamento, é o que o presidente, o cacique do partido tomou essa decisão, né? Mas aqui o que está batido o martelo mesmo em Mato Grosso é que ele vai ficar junto com e dar sustentação à reeleição do governador. E em relação ao Senado já não tem essa clareza, né? Obrigatoriedade. Não tem. O próprio Carlos Bezerra não sabe, está tentando achar meios aí de não puxar voto, pedir voto diretamente pelo Wellington Fagundes, né? Porque ele tinha lá atrás, desde lá de trás, um compromisso já com o Neri Geller, né? E o Neri agora está em outra chapa, então são essas curiosidades, excentricidades aí do jogo eleitoral de Mato Grosso que estão vindo à tona, e até o eleitor entender tudo isso não é muito fácil, não. Verdade. Uma confusão danada. Esse negócio da federação, então, piorou a situação. Que acabou misturando, inclusive, ideologias. Né? Quer dizer, é uma coisa complicada. O PP, que é um grande partido de apoio ao Jair Bolsonaro em nível nacional, aqui tem um papel grande, importante na Federação de Esquerda. Na Federação de Esquerda. E vamos por aqui, Simone Tebet, que representa a terceira via, que não está emplacando, não está subindo nenhuma escala a mais. Daniel, se ela fosse depois, né, manifestar o seu apoio em caso de segundo turno, ela apoiaria quem? A tendência é Lula. Pois então, pelo menos nisso fica coerente, para que a tendência população possa entender, né, professor? Sim, sem dúvida. Boa pergunta e boa colocação, Luciana. Exatamente isso. Existe naturalmente uma migração dos votos dela para o Lula, né? Agora, tem uma coisa interessante também, para onde vão os votos do Ciro? Eu tenho uma certa dúvida com relação a essa migração, né? Porque, assim, o Ciro atira para os dois lados, né? Ele já disse que se for ao debate com o Lula, né, o Lula não sustenta, porque o tema corrupção ele vai destruir o Lula, né?
Se for com o Jair Bolsonaro, né, ele termina o debate e põe o Bolsonaro na cadeia, né, por conta de crimes que, segundo ele, foram cometidos pelo Bolsonaro. Né? Eu não sei para onde vai o Ciro, considerando que eu acho que essa campanha, sem dúvida alguma, vai para o segundo turno. O Ciro é um adversário temido, né? Principalmente temido nos em debates. Nos debates. Pois é, realmente o próprio Lula e o Bolsonaro têm que estar preocupados, porque o Ciro ele tem um desempenho muito intenso e ele alia conhecimento com estratégias aí para tentar minar os adversários. Retórica, né? E retórica também, E muito também ele fala não muito pode bem. depois no segundo turno apoiar ninguém, se caso ele não for ao Ficar segundo neutro, turno. né? Quem ele vai apoiar? Lula ou Bolsonaro? Não Pois pode. é. Diante da campanha que ele tem feito nas redes sociais, Depois nos de tudo que ele posicionamentos, falou. ficaria completamente incoerente. Ele que já foi ministro de Lula, ele ataca todos os dias praticamente os dois. Bolsonaro, essa semana, ele voltou novamente, viu, Daniel, a fazer críticas severas. Então, ou seja, não tem coerência ele manifestar apoio para nenhum dos dois. Não, e ele já disse que não é ele que vai para o segundo, quer dizer, não é ele que vai ter que apoiar alguém no segundo turno, é alguém que vai ter que apoiá-lo no segundo turno, porque ele estará no segundo turno e vai ganhar a eleição. Se fôssemos só olhar o papel, né, a ideologia, o PDT é centro-esquerda, ele iria para o Lula, Sim, né, claro. com esses votos, Com né? a ideologia, Mas assim, sim. realmente Ciro Gomes tem feito uma campanha intensa de embates em relação aos dois, né? Gente, Lula olha só, Lula e Bolsonaro. vamos para as mensagens. Já vou reiterar aqui que muitas não vou poder ler, porque tem aqui palavras ofensivas, principalmente no caso do deputado Catani. Em respeito a você, telespectador, algumas mensagens não vou poder ler. Se você que mandou a mensagem carregou um pouquinho aí, pode refazer que eu mostro aqui, tá bom? Vamos lá então, gente. Bom dia, bancada. Graças a Deus aqui em casa, nossos votos são de Mauro Mendes para governador. A Márcia Pinheiro totalmente despreparada e Emanuel péssimo administrador. Bom dia, bancada. Professor Haroldo, essa Márcia vai tentar fazer a mesma gestão humanizada? Igual o marido do Paletó fez em Cuiabá, pessoas morrendo em UPAs, falta de médicos, insumos e desvios milionários na saúde, com o secretário por ano preso ou afastado. É o Ivan aqui mandando a avaliação dele em relação ao nome de Márcia Pinheiro ao pleito eleitoral. Referente ao prefeito, isso é legal? Ser eleito e posteriormente se afastar para trabalhar na campanha de outro? É o Valdir do CPA. Valdir, ele está fazendo isso porque tem legalidade, sim, perante o Poder Judiciário, as leis eleitorais. Ele pode fazer isso. Deputado é a mesma coisa, né? Agora, se for legal no outro sentido, aí vai da avaliação do eleitor. Vamos lá, bom dia, bancada. O professor Haroldo faz uma defesa eloquente do deputado Catani em questão da polêmica com as armas, o que me faz pensar que, na verdade, ele concorda e apoia esse tipo de atitude que está em desencontro com o Estatuto do Desarmamento. É o Salustiano Soares. Bom dia, uma criança não sabe distinguir a arma de simulacro. Em seu imaginário, sentem-se heróis. Outra coisa, apresente um resultado prático de uso de arma por civis sem experiência. É o Valdir. Não entendo quando diz que a lei é frágil, mas você, como professor, não deveria defender tal ação e sim mandar um recado para o deputado, defender educação de qualidade para as nossas crianças. Essa é a melhor defesa. É o Nildão da Toyota Amarela de Rondonópolis. Se for pensar, vamos acabar com os desenhos animados, com as novelas, com os filmes. Jogos né? eletrônicos. Jogos eletrônicos, vai acabar com tudo. Bom dia, bancada. Professora, respeito a sua opinião, porém temos que reconhecer que o formador é defensor do povo, como deputado, tem que ter cuidado com o que se defende. Vamos lá, bom dia, bancada. Professora, responda, se fosse um outro político que não apoiador do presidente, o senhor estaria fazendo esta defesa enfática ao Catani? Concordo com o seu comentário sobre as leis, mas daí defenderá as armas para as crianças. As armas de brinquedos são proibidas. As réplicas que são consideradas simulacros, nem todas são proibidas. Bom dia, deputado Catani deveria ter vergonha de representar o parlamento mato-grossense. É muito mais significativo ele fazer uma campanha de sempre, a leitura, aparecer com livros, dignificar o título de deputado e toda a representatividade que ele carrega. Com tanta violência instaurada no nosso estado, é nesse sentido, professor Haroldo, que criticamos essa exposição do deputado com essa arma.
Gente, olha só, aquilo que eu disse, eu consegui trazer aqui aquelas mensagens que não são ofensivas, mas a grande maioria é. E eu acredito que a gente pode discutir esse assunto de uma outra forma, tá bom? Só vou reiterar aqui o fato de que estamos conclamando o estatuto para falar a respeito desse posicionamento do deputado e por que o Ministério Público vai investigar, ou por que o presidente da Assembleia também já teceu comentários a respeito desta posição, ok? Bom, agora o tempo avançou bastante, são 6 horas e 44 minutos, vamos para o intervalo e voltamos já já.